De volta ao Redação Novo Tempo, pela sua rádio e TV. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Essa semana se comemorou o Dia Mundial Sem Carro. Essa é uma campanha bastante interessante e que surgiu na Europa no fim da década de 90 para incentivar as pessoas a deixarem o carro em casa e optarem pelo transporte público. Apesar de alguns estados adotarem a campanha, o transporte público tem desagradado os brasileiros. Em São Paulo, as avaliações consideradas boas e excelentes dos metrôs caíram de 93% em 2006 para 64% no ano passado. Já as avaliações positivas dos ônibus foram de 61% para 34%, atingindo a avaliação mais baixa entre os meios de transporte público. Que a gente vive em alguns estados, principalmente falando de São Paulo, um estado caótico de trânsito. O André, por exemplo, de repente, tem muita coisa. Esse André, não o Leite. É isso. Tem muita coisa para compartilhar com a gente. Por que o André não estava, inclusive, nesse primeiro bloco, né, André? Porque o trânsito de São Paulo não te deixava chegar. É isso mesmo, a situação é caótica. Ficamos aí mais ou menos 1 hora a mais do que o esperado para chegar aqui nos estúdios da Novo Tempo, saindo de São Paulo. E 1 hora a mais do tempo esperado nem é tanta coisa se a gente pensar na rotina de todo paulistano, né? Porque é muito tenso. Mas isso não só em São Paulo, em outros lugares também. Agora, vocês acham que essa questão de muitos carros na rua e o transporte público, obviamente, não consegue atender a demanda na maioria dos nossos estados, é por quê? Será que a coisa de ter o próprio carro, porque antes a gente tinha um carro na família, né? Agora a gente tem um carro por indivíduo. O carro no Brasil tem muito aquela coisa da conquista. Eu consegui ter o meu carro zero. Também, com o preço que custa um carro zero. É realmente uma grande conquista, né? Alguém conseguir comprar um carro zero. Agora, eu não conheço países de primeiro mundo. Nunca estive. Só o Brasil. Mas você... Mas vocês que estão sempre viajando aí. Você falou sobre o número de carros nas ruas. E será que isso é um fator que causa o problema para que o trânsito seja caótico? Mas em países de primeiro mundo, eu vou citar aí Estados Unidos, Canadá, países da Europa, o transporte público não é, pelo menos pelo que a gente vê, funcional. E, ao mesmo tempo, nós não temos até mais carros na população, percentualmente, do que no Brasil. Então, o problema, a meu ver, não é o número de carros que o brasileiro tem. O problema, a meu ver, é uma falta de estrutura de planejamento urbanístico que faltou na maioria das cidades brasileiras. Porque a gente acompanha, por exemplo, a própria cidade de São Paulo, um crescimento estrondoso, mas sem planejamento. Então, a gente percebe isso em todas as cidades, praticamente em todas as cidades. Parece que não houve nunca um planejamento, sabe, a longo prazo. Sabe, aquele urbanista que estivesse ali junto com a administração na década de, sei lá, de 50, pensando que, olha, daqui a 50 anos, como é que vai estar, será, a população, número de pessoas, como é que vão ser as nossas ruas, e não se planejou. Então, por exemplo, na cidade onde a gente vive, aqui em Jacareí, onde estão os estúdios da Novo Tempo, você anda pelas ruas do centro, em que são ruas extremamente estreitas. A calçada é tão estreita que o poste fica na calçada e você, para poder andar pela calçada, você não anda. Na hora que chega no poste, você tem que desviar e andar pela rua, disputando o espaço com o carro. Então, esse é um problema que, a meu ver, é o que causa a grande controvérsia para a mobilidade urbana. Não o número de veículos, mas a falta de espaço para esses veículos. Deixa eu jogar uma pergunta de volta para o Hélio, porque o Hélio disse que não conhece os países de primeiro mundo, com desdém, né, que onde o transporte público funciona, mas o Hélio tem uma experiência que nenhum de nós, não sei o André, mas nenhum de nós teve até hoje, que é morar numa cidade brasileira onde o transporte público realmente funciona. Ou funcionou, parece que hoje já não funciona tão bem quanto antes. Mas Curitiba sempre foi um lugar onde o transporte público foi considerado de excelência no Brasil. Considerado de modelo, inclusive, né? Eu tô dando, gente, uma oportunidade para Hélio Moura, que adora falar bem de Curitiba. É o baiano que foi criado em Curitiba e é apaixonado por Curitiba. Diga lá, Hélio Moura. Eu também sou muito grato a Jacareí, viu? Tá. Mas eu estava, inclusive, falando sobre urbanismo e pensando no futuro, porque em Curitiba isso aconteceu. A gente teve pessoas que estiveram na administração pública que pensavam no futuro. Pensavam, olha, então você vê, hoje daí está virando moda no Brasil inteiro os chamados BRTs,
que a gente tem em Curitiba desde décadas passadas. Não tinha esse nome BRT, a gente chama lá de a canaleta do ônibus, então é um lugar... Explica o que é o BRT, Hélio. O BRT são aqueles ônibus que têm um trajeto específico e exclusivo para eles. São Paulo tem muito disso agora, Minas Gerais, então... Só que o que normalmente se faz, porque não se planejou antes, é pegar as mesmas faixas onde os carros andavam e separar uma faixa para o ônibus. O que não resolve tanto problema, porque aí você apinha os carros em menos faixas do que antes. Mas parece que São Paulo isso ajudou bastante, né? Que eu acho que foi Sim, ajudou bastante para que os pesquisa, ônibus possam circular com mais rapidez. E aí é que está o problema. Alguém falou uma vez no Jornal do Novo Tempo que a gente não vai conseguir melhorar o transporte público enquanto não esvaziarmos as ruas. Se você não tirar os carros das ruas, você não consegue hoje melhorar o transporte público. Por quê? Como é que você vai preferir deixar o seu carro, o seu conforto, para pegar um ônibus apinhado de gente, um ônibus que demora 40 minutos para chegar, quando chega é cheio de gente? Ninguém vai querer fazer isso. Só que aí fica aquele negócio, né? O que você vai fazer primeiro? São os corredores de ônibus em São Paulo, né? Eu não tenho carro. Em São Paulo eu já uso, desde que moro lá, sempre o transporte público. E na minha realidade, do meu cotidiano, o transporte público acaba funcionando melhor do que um veículo. Eu acabo gastando menos tempo para ir da minha casa ao meu trabalho usando o metrô e o ônibus do que se eu fosse de carro em função do congestionamento. Existe um pouco do preconceito contra o transporte público. O ônibus que eu pego para ir ao trabalho, por exemplo, eu desço da Avenida Paulista até o Itaim. E é um ônibus que as pessoas vão todas engravatadas, todo mundo com bom celular. É uma área nobre de São Paulo, exatamente. Né? Eu acho que um pouco desse paradigma contra o transporte público já tem sido mudado. E realmente ele se torna mais rápido, muitas vezes, do que o carro. Só que em função da quantidade de carros que nós temos, realmente o transporte público também acaba ficando um pouco mais lento. Eu acredito que seria uma solução, sim, diminuir o número de carros e também incentivar outras formas de veículo que não apenas só o carro ou apenas só o ônibus. A gente vê em muitas das cidades, como você citou, em Amsterdã, por exemplo, que é a cidade que talvez tenha o maior destaque para as bicicletas, a gente tem grandes estacionamentos localizados fora da região central da cidade, onde todas as pessoas podem deixar os seus carros no estacionamento e uma malha de metrô que conduz as pessoas até o centro, e em cada estação do centro nós temos bicicletas à disposição das pessoas para que possam utilizar. Em São Paulo e outras cidades do Brasil tem se dado um pouco mais de prioridade às ciclovias, e a gente tem ouvido muitas críticas, muitos questionamentos de pessoas que simplesmente acham que isso não está certo porque ninguém tem bicicleta e ninguém quer andar de bicicleta. Só que a grande realidade é que as pessoas não têm condição de aderir a uma nova forma de transporte enquanto elas não tiverem segurança, enquanto não tiverem um meio possível para isso. Claro. Eu acho que precisa se mudar as duas coisas. Eu acho, André, que você comentou sobre essa questão do preconceito com o transporte público. Mas eu acho que talvez nessa realidade que você colocou, essa área nobre onde você acaba circulando, não sei, de repente, o horário que você também faz esse transporte, acaba funcionando. Mas se pega outras áreas um pouco menos nobres em São Paulo, em horários de rush, é muito complicado, né? Uma vez eu estava gravando ali no Museu da Língua Portuguesa, faz uns anos já, e eu estava acompanhando de camarote o pessoal na Estação da Luz, né, vendo ali de baixo. É muita gente para entrar dentro daquele transporte. É muita gente, em condições assim sub-humanas realmente. Fora a questão da segurança lá dentro que você vai sofrer. Você está ali num lugar onde você não consegue nem se mexer, você não sabe as pessoas que estão encostando em você, o que vai acontecer ali, e os seguranças que ficam fora, eles também empurram as pessoas para dentro para conseguir fechar a porta de um jeito quase manual. Né? Isso é verdade, Wagner. Logo que eu fui para São Paulo, eu morei na Zona Leste, e na Zona Leste é uma região bem complicada em função da quantidade de pessoas e também do transporte público. Foi nesse OAP que eu fui, né? Tive a oportunidade de ter a visita do Leite quando eu morava na Zona Leste. E eu lembro que sempre que nós passávamos pela estação do Brás, em São Paulo, o metrô já estava cheio e tinha um número tão grande de pessoas naquela estação querendo ir para a Sé, que o movimento de empurrar que eles faziam era tão forte que sempre as pessoas que estavam do lado de lá da porta, porque abriam-se as duas portas da estação para a entrada e para a saída, acabavam saindo sem querer
em função do movimento, da pressão que tinha ali. Então, realmente é complicado. Gente, agora contando uma experiência rápida aqui. Quando eu vim de Goiás para São Paulo e que eu fui na capital fazer um trabalho, gente, eu fiquei desesperada. Aquelas pessoas passavam correndo e eu não sabia o que fazer, porque eu estava tentando me localizar e elas apressadas, elas não tinham paciência de me esperar eu me locomover. Quando eu entrei no metrô, gente, que medo. Eu fiquei, assim, muito apreensiva, porque eu estava com uma mochila, a gente estava com equipamento fotográfico, né? A gente estava fazendo um trabalho. E meu coração, ó, a 1000 por hora, pensando, Senhor, me proteja, porque que cidade louca é essa? Foi uma experiência muito ruim. Agora, que saídas a gente teria? Mais transporte público? Mais horários? Mais linhas? O que a gente faz para conseguir? Então, o André deu a resposta já, porque eu falei, né? O que seria mais interessante teria sido um planejamento, mas isso não aconteceu. Então, não dá para hoje você demolir a cidade e recomeçar do zero. A saída é o que ele falou, tem que fazer as duas coisas. Começa a planejar de maneira bem consciente, pegando exemplos, que a gente não pode só importar exemplos, a gente tem que adaptar à nossa realidade. E fazer um trabalho de diminuição do número de veículos nas estradas. São Paulo tem esse esquema de rodízio, isso já está até indo para algumas outras cidades que têm o trânsito muito complicado, para reduzir o número de carros individuais na rua, mas, ao mesmo tempo, você tem que oferecer para a população um transporte de qualidade. Essa ideia, por exemplo, de, olha, ter lugares para você poder pegar uma bicicleta, para poder fazer um trajeto assim que é saudável para você pedalar, porque também não dá para atravessar a cidade inteira todos os dias pedalando, não tem aguenta. nem segurança, não tem nem ciclovia ser um atleta para isso. Mas, sabe, você vai com o carro até um determinado ponto, ali você consegue pegar o transporte público, desce, pega uma bicicleta, sabe? Essa integração entre diversos meios de transporte para reduzir o número de carros nas ruas, aí você teria. Eu teria o maior prazer, com certeza, quando morava em Curitiba, eu só usava ônibus. Aqui também, durante muito tempo, só usei ônibus, embora exista uma diferença muito grande entre os serviços. Mas é muito mais prático, é muito melhor para mim não ter que procurar um lugar para estacionar, claro, não ter que gastar com carro, não ter que gastar com gasolina. É muito melhor para todo mundo. Mas se o serviço não for de qualidade, ninguém vai querer. Você falou sobre planejamento, acabou o tempo, né? Não, ia comentar de Brasília, que foi uma cidade planejada, mas que lá o trânsito também está em alguns horários infernal, caótico. Muito bem, temos que fazer mais um intervalo. Daqui a pouco, um avião é obrigado a fazer um desvio na rota para salvar um cachorrinho. E a gente discute sobre isso aqui no Redação. A gente volta já já, não sai daí.